Reverências, muito obrigado. Hoje, eu e o Gustavo não poderemos estar aqui com vocês transmitindo online a palestra, mas deixamos uma palestra gravada especialmente inédita para que vocês possam aprofundar e estudar um pouco mais dessa maravilhosa filosofia que é a Seichonoye. Espero que vocês aproveitem bastante e dentro em breve estaremos novamente juntos online. Muito obrigado e até mais! Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação. Hoje, dia 2 de novembro de 2020, feriado, dia de finados, um momento especial em que nós temos para lembrar daqueles que nos antecederam e possibilitaram que manifestássemos a vida neste mundo fenomênico. E é exatamente sobre isso que nós falaremos hoje. Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Então eu gostaria que vocês assumissem a posição de oração, uma posição confortável, e vamos junto ler a oração que consta no livro Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 1. A minha é 37ª impressão e faremos a oração que consta na página 19. A oração para viver a vida eterna. Oração para viver a vida eterna. Eis que venho, com o coração repleto de alegria, colocar-me diante do Espírito Divino. Deus é alegria eterna, é êxtase sem fim. Assim sendo, ao me colocar diante dele, com o coração cheio de júbilo, as minhas ondas mentais sintonizam com as suas ondas mentais. Então passo a sentir em mim toda a sua alegria, todo o seu êxtase. Eu sou filho de Deus. Para se manifestar sobre forma individual, o Espírito de Deus imanente no universo criou o homem, criou a mim. Portanto, a minha imagem verdadeira é Espírito e ela é sagrada, eterna, indestrutível, imune a doenças. E por ter a consciência dessa imagem verdadeira, sou um ser sagrado, dentro mesmo da realidade em que me encontro neste momento e estou vivendo agora a vida eterna. A eternidade e o agora, a universalidade e a individualidade, o infinito e o finito, tudo isso forma um todo dentro da vida que existe em mim. Por isso, possuo domínio sobre aquilo que é universal. Seguro o infinito na palma da minha mão e, embora sendo um, posso praticar ao mesmo tempo todas as formas de virtude. A infinita e sempre vigorosa força criadora do ser onipresente flui para dentro de mim e desabrocha esplendorosamente, como uma flor magnífica. As ideias que surgem em minha mente são sempre construtivas e concretizam-se infalivelmente, trazendo ótimos resultados, pois elas se originam da infinita força criadora de Deus. A infinita obra criadora de Deus processa-se incansavelmente e não se interrompe nem por um segundo. Portanto, também a obra criadora do Filho de Deus prossegue infinitamente e não cessa em momento algum. Da mesma forma que Deus não realiza trabalhos repetidos em sua obra de criação, também o homem não repete a concepção de uma mesma ideia. Assim sendo, as ideias que vêm à minha mente são sempre novas e repletas de vivo entusiasmo. A vida se renova constantemente, é livre e avança sempre visando as novas criações, destruindo as coisas passadas. Com que assombro percebo que sou vida constantemente renovada. Aonde quer que eu vá, sempre se descortinam novos horizontes diante de mim. As minhas ideias renovam-se constantemente e no rumo dos meus empreendimentos há sempre a promessa de um novo progresso. Esta vida é uma viagem através de um oceano chamado infinito e à medida que avançamos, novos horizontes surgem diante de nós. Deus é o comandante da nossa nave e pelas seguras rotas Ele nos conduz. Por isso viajamos em segurança, sem nenhuma sombra de inquietude em nossos corações. Sou profundamente grato a Deus por sua constantes e eternas proteção e orientação. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Podemos desfazer a posição de oração, abrir os olhos. Deixa eu chegar aqui para o lado.
Quero agradecer novamente a presença de todos vocês, meu muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas mensagens especiais que muitos deixam, tanto no canal da Seitonei quanto no canal da Meditação Shinsokan, ambos do YouTube, que externam todo esse carinho, todo esse amor por essa oportunidade que nos é dada de transmitir as palestras toda segunda-feira. Meu muito obrigado, mas meu muito obrigado mesmo a todos. Obrigado a todos os estados, a todos os países que nos acompanham. Muito obrigado. Não se esqueçam que, se vocês gostarem da palestra, deem o seu like, compartilhem para que o vídeo ganhe cada vez mais destaque e mais pessoas possam receber essas palavras da verdade que tanto transformam, que tanto dão possibilidade para que a mente mude, para que a vida da pessoa se transforme e possamos descortinar novos horizontes na nossa vida e na vida de tantas outras pessoas. Então, meu muito obrigado a todos que com muito carinho divulgam, compartilham e prestigiam o nosso canal. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. No caso, nossos canais, né? Muito obrigado, muito obrigado. Hoje, dia 2 de novembro, segunda-feira abençoadíssima, estamos aqui reunidos para tratar de um assunto muito importante, que é exatamente o do feriado de hoje, que é dia de finados, um momento muito importante, que é uma homenagem aos nossos antecessores, aos nossos antepassados. E hoje utilizarei como livro-texto este livro, Melhore Seu Destino Orando pelos Antepassados. Este livro é maravilhoso, traz grandes ensinamentos e nos mostra os caminhos necessários para que a gente possa representar, para que a gente possa expressar o nosso amor àqueles que nos antecederam. E é interessante que na capa desse livro tem uma árvore, e é exatamente nessa simbologia da árvore que nós vamos começar a nossa palestra de hoje. Então vamos lá. Então, vamos pegar aqui a simbologia de uma árvore. E vocês vão reparar que o desenho da minha árvore é aqueles desenhos altamente complexos e sofisticados. Aqui, ó, aqueles desenhos que seu filho de 6 anos faz melhor. Então, vamos lá. Está aqui o desenho de uma árvore. A árvore, esse vai ser o primeiro exemplo que eu vou dar para exatamente explicar a importância, a grandiosidade que é fazer a oração para os antepassados. Por quê? Nós temos vários motivos, eu vou mostrar em forma de gráfico 2 deles. O primeiro é o seguinte, árvore. Essa árvore simboliza o fluxo da nossa vida. Ela simboliza exatamente o crescimento da nossa vida, melhor dizendo. Ela é o crescimento da nossa vida. O fluxo vai ficar no próximo gráfico. Então, essa árvore representa a nossa vida, exatamente como ela é manifestada. Então, na simbologia da representação da vida do mundo fenomênico, nós temos essa árvore em que as raízes são os nossos antepassados. Então, as raízes são nossos antepassados. O tronco são nossos pais, os galhos somos nós e os frutos são nossos filhos, são os nossos descendentes. Então, na estrutura da manifestação da vida, a simbologia da árvore mostra exatamente que os antepassados estão na base, os pais nos alicerçam, estamos também segurando outros, mas continuamos sendo sustentados no sentido espiritual, então continuamos sendo alicerçados nos pais e nós damos suporte para que os filhos cresçam. Então, se você observar, na árvore, todo o conjunto ele é harmônico na manifestação. E o mesmo se diz a expressão da vida. Então, nossos antepassados são as raízes da árvore espiritual, nossos pais o tronco, nós somos os galhos e os frutos são nossos filhos. Então, quanto mais você consegue compreender essa estrutura da manifestação da vida, mais você entende o quanto que é importante fazer oração para os antepassados. Então, orar para os antepassados é algo que extrapola simplesmente o mero respeito. O respeito faz parte, mas orar para os antepassados é algo essencial na projeção perfeita da vida no mundo fenomênico. Observa só, se eu quero que essa minha árvore cresça, se eu quero que essa minha árvore seja frondosa, se eu quero que essa minha árvore seja bonita, que ela seja forte, eu preciso regá-la e adubá-la.
Aonde que eu vou jogar a água e colocar os nutrientes? São nas folhas? Não. São nos galhos? Não. É no tronco? Não. Aonde que eu tenho que colocar? Nas raízes. Então, as raízes são quem absorvem os nutrientes, absorvem a água e estruturam para que toda a árvore da vida, cresça fortemente, cresça vistosamente, cresça saudavelmente. Então, é nas raízes que nós precisamos alimentar a árvore da vida. Portanto, quem tem consciência da estrutura dessa manifestação do fluir da vida no mundo fenomênico, entende que aquele que tem reverência aos pais e aos seus antepassados, aceita o fluir da vida e acaba prosperando. Quem se esquece disso daqui e acha que isso aqui é besteira ou acredita que isso aqui é equivocado, acaba perdendo a oportunidade de expressar o seu amor e a sua gratidão. É interessante porque muito se fala sobre o amor, mas na hora de vivenciar o amor, se esquece. Então eu conheço algumas pessoas que falam assim, não, nós temos que amar as pessoas, amar incondicionalmente, mas ao mesmo tempo fala, aos que morreram, abandone, não precisa mais fazer oração, não precisa mais esquecer, porque deixai os mortos enterrar os mortos, como fazem algumas interpretações da passagem bíblica. Então algumas pessoas falam, temos que amar, o amor de Deus é incondicional, Deus deu a vida, Jesus deu a vida por você, mas na hora de você manifestar esse amor também para os seus antepassados, que foram os que primeiro vieram, você se esquece e fala assim, não, nesse caso eu não preciso fazer nada, porque deixar os mortos e enterrar os mortos. Mas não é isso que acontece. O amor não está ligado à matéria. A matéria sim, ela morre e você deixa a matéria, mas a vida não. Então essa passagem da Bíblia Sagrada que fala, deixai os mortos enterrar os mortos, é que ela quer dizer, deixai a matéria enterrar a matéria. Porque o ser humano, ele é espírito, ele é vida. Então fazer oração para os antepassados não é fazer oração para a morte, não é fazer oração para quem está morrendo. Isso está no cemitério. Quem morreu está no cemitério. O corpo carnal que vai para o cemitério. A vida não. A vida ela vai para outro plano. O ser espiritual está em outro plano. Então, quando nós fazemos oração para os antepassados, nós estamos fazendo oração para a vida. Nós estamos adubando a vida espiritual da árvore da vida da família. Nós estamos adubando a parte espiritual, o eixo da espiritualidade que faz com que toda a nossa família tenha um elo de razão de ser. Porque todo mundo que se manifesta numa família tem laços kármicos que os fazem estar unidos e juntos. Então, por isso que a família, as pessoas até brincam, falam, família a gente não escolhe, a gente tem. Por quê? Porque a família, na verdade, são aquelas pessoas que vêm com a missão de engrandecer, de aprendizados recíprocos e etc. Então, há uma linhagem espiritual que faz com que a árvore da vida familiar cresça. Cuidar dessa linhagem espiritual é no frigir dos ovos, cuidar de você, dos seus filhos, dos seus pais, de todas as pessoas que se manifestam na árvore da existência da tua família. Então aquela pessoa que tem amor à família, ela vai com toda certeza dedicar também oração e lembrança àqueles que nos antecederam. Prestem bem atenção, a oração para os antepassados é oração para a vida. Para a vida. Ninguém faz oração na Seichonoye para corpo que já faleceu. A missão do corpo que faleceu é desintegrar-se e voltar a se unir à terra. Deixai os mortos, enterrar os mortos. Deixe que a matéria cuide da matéria se desintegrando. Então vão os bichos lá comer, vai ser desintegrado, vai virar esqueleto, vai se voltar a ser partículas e vai ser reaproveitado pela natureza. Então, os mortos, a matéria, cuidará dos mortos, cuidará da matéria. Então, deixai a matéria cuidar da matéria. Nós cuidamos da vida. Então, nós fazemos oração para os espíritos dos nossos amados antepassados que continuam vivendo em algum lugar. Para quem já perdeu um parente,
uma pessoa muito querida, um amigo, um irmão, um pai, um avô, uma avó, uma mãe. Me diga, quando essa pessoa morreu, acabou o amor? Acabou as lembranças? Acabaram as lembranças? Acabou o senso de existência dessa pessoa? Não. Se você fala assim, a pessoa morreu, acabou, se desintegrou. Não é isso que acontece. Não é isso que acontece. A pessoa, quando morre, ela simplesmente muda de plano. É como se fosse o seguinte: seu pai está aqui, está vivo. No momento que ele morre, ele vai para debaixo da terra. É como se fosse essa passagem para o mundo espiritual. Então, antes visível, depois invisível. Mas continua vivo. Continua vivo. Quem morre é o corpo carnal, nunca o corpo espiritual. O corpo espiritual continua a viver. Então, a oração em gratidão aos antepassados é exatamente a oração que faz com que a raiz da árvore da nossa vida seja sempre abastecida, seja sempre enriquecida com nutrientes do espírito, de alimentos espirituais. Olha que interessante. O corpo carnal a gente alimenta com matéria. E o espírito a gente alimenta com o quê? O corpo material? Com comida material. E o corpo espiritual, com o que a gente alimenta? Qual é o alimento que faz engrandecer o corpo espiritual? São exatamente as vibrações das orações, das palavras, dos sentimentos. Então, as vibrações é que são os alimentos do corpo espiritual. E alimento entre aspas. Então, o que alimenta o espírito é exatamente o poder da palavra, da vibração e dos sentimentos. Então, aquelas pessoas que sentem amor pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu avô, pela sua avó, pelo seu irmão, pelo seu amigo, que já não mais estão aqui encarnados, a pessoa que alimenta esse sentimento, ela precisa externar esse sentimento, ela precisa manifestar esse sentimento. E quando ela o manifesta, em forma de amor, essas vibrações chegam até as pessoas, onde quer que elas estejam. O amor supera distâncias, dimensões, transcende tudo. É assim que Deus, através de sua infinita força, manifesta o amor em todas as dimensões de existência. Por quê? Porque o amor é essa força que tem capacidade de transcender espaços, tempo, dimensões, distâncias, etc. Então, manifestar o amor é importantíssimo para que possamos continuar sempre com a árvore da vida da família de forma saudável. Então, como nós manifestamos o amor? Os filhos manifestam aos pais por meio do sentimento de gratidão. Nós manifestamos aos nossos pais por meio do sentimento de gratidão. E como é que todo mundo aqui vai manifestar em relação aos antepassados? Por meio do sentimento de gratidão. Então, todo mundo vai se agradecendo e assim vivifica. Mas como é que nós vamos agradecer quando já não mais estão aqui? É por meio da oração. É por meio da oração. É por meio da oração. Então, é muito importante observarmos isso aqui para compreendermos o quanto que é importante nós fazermos oração para os antepassados. E o detalhe, né? Se você quer que a árvore cresça, aonde que você tem que regar a água da vida? Nas raízes. Os antepassados são as raízes da nossa família. Por isso que quem ora para os antepassados, não só no dia de hoje, 2 de novembro, mas em todos os dias, durante o ano inteiro, quem rega as raízes por meio das orações dedicadas aos antepassados, tem uma família, uma árvore da vida muito mais feliz, muito mais próspera, muito mais forte para superar qualquer dificuldade. Por quê? Porque está sendo regada, porque está sendo cuidado. Quando você chega naqueles lotes abandonados, em que a grama está seca, de tanto ser pisada, mal cuidada, daquele aspecto assim, feio. Aí quando você chega num condomínio de luxo, está aquela grama toda cortadinha, toda verde, ela parece que é de plástico, de tão perfeita que é a grama, você olha e fala assim, meu Deus, mas que lugar lindo, quando a gente vê aquela coisa bem cuidadinha. É a mesma coisa. Muitas vezes, famílias estão sofrendo, estão passando por dificuldades, estão vivendo infortúnios seguidos, porque não se cuida da estrutura da árvore da família.
tudo é abandonado, tudo é largado, ninguém cuida de nada, todo mundo é displicente com essa parte. Enquanto que em outras famílias que tudo segue de maneira assim harmônica, segue no rumo ao progresso, você pode ter certeza, ali se cuidam das raízes, ali são pessoas que trabalham para que as suas origens nunca sejam esquecidas. Olha só que interessante, se nós voltarmos 10 gerações, serão mais de 1000 pessoas que foram as responsáveis para que você estivesse aqui agora, manifestado no mundo fenomênico. Mais de 1000 pessoas, 1024 pessoas, se elas viveram todas as dificuldades, imagine 10 gerações atrás, o que nossos antepassados viveram. Eles superaram todas as dificuldades da vida e não disseram não, porque se algum tivesse dito eu não quero ter filho, acabou, você não tinha nascido. Então todos eles vieram, os filhos vieram nascendo, as gerações foram acontecendo, para 10 gerações depois chegar você. Então nós somos fruto do amor de mais de 1000 pessoas que não mediram esforços para conseguir manifestar, para não medir esforços para dar chance para que outros espíritos também tivessem a oportunidade de vir para a escola Terra. Então, só esse fator já é motivo de, puxa, meu Deus, muito obrigado, meus antepassados, por vocês terem dado essa oportunidade de eu nascer nesse mundo. Meu, muito obrigado. Então, o sentimento de gratidão é a maneira mais forte, a maneira mais intensa de nós manifestarmos o amor a quem não mais está em carne no mundo fenomênico. E esse sentimento de gratidão, quando ele vem alinhado com palavras da verdade, se torna uma poderosa ferramenta, não só de gratidão, mas como também de salvação no mundo espiritual. Olha que interessante, salvação. Aqui eu preciso abrir um parênteses para explicar alguns pontos. É comum nós irmos para velório, que é um momento muito triste, que é a despedida, mas quando nós temos consciência da imortalidade da vida, ele se torna mais, eu não vou dizer mais fácil, porque nunca é fácil um momento muito difícil, mas ele se torna mais compreensível, ele se torna mais possível de ser rapidamente superado. A despedida das pessoas amadas é, sem sombra de dúvida, uma das lições mais difíceis da nossa vida. E ela sempre envolve muita dor por ter que dizer tchau. Mas quando nós descobrimos que esse tchau é momentâneo, que esse adeus é temporário e que logo nos reencontraremos em outros planos, fica mais fácil lidar com essa situação. Mas, voltando à questão das despedidas dos velórios. Quando a gente chega no velório, é muito comum a gente ouvir das pessoas assim, agora ele vai descansar em paz. Essa concepção de descansar em paz é uma concepção advida da interpretação normalmente feita nas religiões cristãs de que morreu, agora vai ou para o céu ou vai para o inferno. Só nessa interpretação cristã a gente já tem 2 problemas. Primeiro é o seguinte, quando você fala assim, agora ele vai descansar em paz, você está partindo do pressuposto que ele vai para o céu, mas você não tem certeza. Você não tem certeza. Mas ele foi um homem tão correto, mas só quem vai definir se foi correto ou não é no tribunal celestial. Então, se ele chega no tribunal e ele não for julgado pela certeza, ou ele vai para o purgatório e espera aí uns milênios aí até subir para o mundo celestial, ou ele vai para o inferno. E nos lugares que não acredita que tem purgatório, ou é um ou é outro. Então, se ele não for para o céu, ele vai para o inferno. Então, nós temos esse primeiro problema. O segundo problema é que quando você fala que ele vai descansar em paz, é que você está partindo do pressuposto que o céu não tem nada o que fazer. Então, a pessoa vai ficar na inutilidade, curtindo a eternidade, simplesmente em paz. Não tem mais o que fazer. Então, esse é um pensamento que ele traz uma espiritualidade por trás, mas ele precisa ser um pouquinho mais aprofundado. Quando o espírito morre, ele só vai viver em paz se ele já estiver em paz agora. Teu corpo, tua vida, tua existência é projeção da sua mente. Logo, você vive aqui a projeção do que a sua mente acredita, aceita e reconhece. Portanto, se neste exato momento der um piripaque,
eu, você e todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, passarmos para o mundo espiritual, nós iremos exatamente como nós nos reconhecemos hoje. O que isso quer dizer? Se você acredita que você tem problema de asma, se você acredita que você tem gastrite, se você acredita que você tem uma doença, se você acredita que você é uma pessoa incapaz, você vai manifestar esses mesmos defeitos no mundo espiritual. Por quê? É a mente que cria, seja no mundo fenomênico, é a mente que cria, seja no mundo espiritual. Logo, a pessoa que acredita em falhas aqui, continuará acreditando em falhas também no mundo espiritual. Então, o espírito, quando morre, se ele não tiver entendido ou passado por um momento de purificação grande para o despertar da alma, simplesmente passar com a mesma consciência, ele chegará no mundo espiritual sofrendo exatamente igual ao que aconteceu no mundo terreno. Então, é importante nós entendermos isso, porque há uma ideia meio de abandono dos descendentes, quando um familiar, alguém muito querido morre, e a pessoa fala, foi para os braços de Deus. Então, tipo assim, lavo minhas mãos, toma Deus, que agora a alma é tua, e eu vou agora viver a minha. E você esquece de que o amor continua a ligar a vida, que as almas continuam interligadas, porque elas fazem parte de uma mesma árvore da existência da vida. Então, na Seichonen nós aprendemos que não, aqueles que partiram simplesmente fizeram uma viagem, da qual nós também iremos fazer no futuro próximo. Então, aqueles que já partiram, eles precisam também continuar a receber o nosso amor e o nosso sentimento de gratidão. E, principalmente, o alimento espiritual, que são as palavras da verdade e da oração. Então, aqueles que partiram para o mundo espiritual, os que ficam devem fazer oração para eles, para que eles continuem sendo sempre regados pelas palavras da essência da verdade, homem filho de Deus. Então, nós não podemos simplesmente entregar a alma e falar, Deus, agora toma que o problema é teu, eu aguentei 80 anos aqui na terra, agora tu aguenta o resto da eternidade. Não é isso. Nós devemos cuidar daqueles que nos antecederam com amor e dedicação do mesmo ou com a mesma intensidade com que eles pensaram ou pelo menos propiciaram a nossa existência. Olha que interessante. 2 pais cuidam de 10 filhos, mas 10 filhos não conseguem cuidar de 2 pais. Exatamente porque o amor dos que nos antecedem é maior do que o que nós sentimos hoje. Então, amor aos antepassados é amor à própria árvore da vida, é amor à própria existência, é amor à própria continuidade. Volto a frisar, quando a Bíblia Sagrada diz, deixai os mortos enterrar os mortos, ela está dizendo, deixai a matéria cuidar da matéria. Nós cuidamos da vida. Então, a Seichonen não faz oração para morto, a Seichonen faz oração para vivo, faz oração para espíritos dos nossos amados familiares que continuam a viver em planos diversos, em outras manifestações, em outras vibrações. Então, teu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu querido amigo, o seu parente, seu avô, sua avó que faleceram, eles continuam vivos e você vai fazer oração para a vida deles, para a vida deles. Uma vez, um jovem chegou para mim e falou assim, preletor, eu tenho medo de fazer oração para os antepassados, porque eu vou estar fazendo oração para espírito. Eu falei, o medo está sendo criado somente dentro da sua mente, porque presta atenção, teu pai, o pai dele já havia falecido, teu pai, você tem medo do teu pai? Aí ele, claro que não. Eu falei, teu pai é espírito. E um outro detalhe, você também é espírito. A única diferença é que você é um espírito com um casaco carnal chamado corpo fenomênico. Um dia você vai tirar esse casaco, mas a tua essência também é espírito. Então você não vai fazer oração para espírito, você não vai fazer evocação de espírito, não tem nada disso. O que nós fazemos é simplesmente, amados antepassados, dedico a leitura da Sutra Sagrada em homenagem, Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, em homenagem à sua vida e que você receba essas palavras com profundo sentimento de gratidão. Esse é o sentimento verdadeiro de doar amor àqueles que nos antecederam. Então você simplesmente vai ler a Sutra Sagrada em dedicatória a todas as almas dos seus amados e queridos antepassados. Então você vai ler uma oração para o teu pai,
Da mesma maneira que você fecha os olhos e faz uma oração para uma pessoa que está encarnada, qual a diferença, na essência, de fechar os olhos e fazer uma oração para quem está desencarnado? O princípio é o mesmo. Você está mandando vibrações de luz àquele que você ama. Então, se você é capaz de fazer uma oração para quem está em forma, por que não fazer uma oração para quem não está em forma? E mais, oramos para Deus e Deus não tem forma. Então, a pessoa que fala, eu tenho medo de espírito, por esse princípio ela também teria medo de Deus, porque Deus também é invisível. Eu tenho medo de Deus porque vai que Deus aparece. Ora, se Deus aparecer, é a maior de todas as graças. Mas eu tenho medo de assombração, eu tenho medo de fantasma. Fica vendo muito filme de assombração, filme de terror, e vai ficar gravando um monte de porcaria na cabeça, depois fica com esses tipos de medo, essas coisas, porque vai vir uma assombração. Quem tem amor no coração e eleva a vibração, a assombração não chega perto, porque a assombração tem vibração baixa. Então só sintoniza com quem é baixo. Se você elevar as suas vibrações, principalmente pelo exercício do amor, da gratidão em prol dos outros, você pode ter certeza, a assombração não lhe chega, a assombração não lhe aparece. E mais, o que é a assombração? E aqui é o segundo ponto que eu quero explicar para vocês. Eu não vou apagar essa árvore porque eu gostei dessa árvore, eu achei ela bonitinha. Então eu vou fazer aqui um desenho, aqui, lateral para que nós entendamos. Lembra que eu falei que quando a gente parte para o mundo espiritual, essa partida para o mundo espiritual nós mantemos exatamente as nossas vibrações e o nosso nível espiritual? Então vamos imaginar que a pessoa tem um nível muito baixo, ela tem um nível muito baixo espiritualmente. É uma pessoa egoísta, é uma pessoa que não tem princípios, é uma pessoa sem caráter. Ela morre e parte para o mundo espiritual. Ela vai chegar no mundo espiritual e ela vai criar com a sua mente algo semelhante ao que ela tem dentro dela. Então, em algumas linhas podem se chamar de purgatório, outras linhas podem chamar de umbral, outras linhas podem chamar até de inferno. Esse espírito vai se projetar nesses locais e lá ele vai ficar pedindo socorro. Essas vibrações de pedindo socorro podem se materializar no mundo das formas em forma de uma imagem, e essa imagem pode ser captada e nós entendermos que seria um fantasma. Fantasma. Olha que interessante. O nosso cérebro, ele foi feito para captar o que é visível. O nosso cérebro, ele foi feito para captar aquilo que está no âmbito do fenômeno, do âmbito da matéria, daquilo que é sensível. Então, nossos olhos, o nosso cérebro, ele interpreta os 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar, etc. Então, o nosso cérebro, ele não é feito para captar o que é de outra dimensão ou de outra vibração. Todavia, nós também temos os 5 sentidos espirituais, porque nós somos um espírito com um casaco de carne, com um casaco do corpo carnal. Então, por nós sermos espírito, nós também temos os 5 sentidos espirituais: visão, audição, olfato, paladar e tato. Pronto, agora acertei os 5. Então, os 5 sentidos que nós temos fenomênicos, nós também temos espiritualmente. E esses sentidos, quando eles se mantêm aflorados, mesmo você estando com o corpo carnal, eles se manifestam em forma de clarividência, clareaudiência. Então são pessoas que veem, são pessoas que escutam. Isso não quer dizer que quem tem clarividência, clareaudiência ou qualquer outro sentido espiritual seja mais elevado. Não é. É uma questão física. São pessoas que mantiveram os sentidos espirituais abertos também no corpo carnal. Então, ver, ouvir espírito não quer dizer que a pessoa é elevada, não. Pode ser que a pessoa seja elevada? Pode, mas não quer dizer. Então, o brasileiro gosta de um misticismo, gosta de uma coisa assim diferente. Aí quando fala, fulano vê espírito, aí todo mundo começa, aí tem gente até começa a se coçar. Ai meu Deus, ele vê espírito. Aí quando a pessoa fala, escuto vozes, aí você, ai meu Deus, ou é esquizofrênico, ou ele simplesmente tem visões, ele está escutando realmente espíritos. Aí você começa, ai meu Deus do céu. Então, as pessoas são muito místicas. Quando você começa a entender isso de uma maneira racional, você fala, não tem absolutamente nada
nada demais. É simplesmente a capacidade. Uns veem mais, outros veem menos. Umas pessoas precisam usar um óculos que parece o fundo de uma garrafa de uma Coca-Cola de vidro, que era vendida alguns anos atrás. Então, o que acontece? Tem pessoas que têm que usar óculos muito grandes e outras não precisam. Isso é uma questão física. Isso não quer dizer que quem usa óculos é mais ou menos evoluído do que quem não usa. Não, é uma questão física também. Claro, tem um reflexo mental, mas é físico. Então, o que acontece? Tem pessoas que enxergam mais, inclusive enxergam em outros planos. Então, quando a pessoa enxerga essas vibrações que aquela pessoa que partiu para o mundo espiritual e não está num lugar muito legal, está num lugar meio barra pesada, está num lugar aqui meio Bronx do mundo espiritual, então essa pessoa, quando ela vê essas vibrações, o cérebro dela interpreta de uma forma. Essa interpretação de uma forma dá a ideia de que viu um espírito, um fantasma, ou até mesmo monstros, essas coisas. É uma interpretação mental. Imagina só, como é que você acha que o seu cérebro interpretaria ódio? Como é que você acha? Qual seria a imagem que seu cérebro faria do ódio, da mágoa, do ressentimento, do medo? Qual seria a imagem? Então, entendendo isso, a gente compreende. As imagens vistas, elas são projeções de vibrações que se concretizam, se materializam no nosso cérebro em forma de uma imagem que nós possamos entender. Olha, gente, isso aqui para mim eu acho uma das coisas mais interessantes do mundo. Aparece um ente de alta elevação. Agora nós vamos pegar um outro. Nós falamos do fantasma ou de figuras feias. Vamos agora visualizar pelo outro lado. Passou para o mundo espiritual um santo. O homem era maravilhoso, era uma coisa impressionante. Ele vai para um lugar de alto nível no mundo espiritual. Alto nível. É um lugar que é o próprio paraíso, de tão fantástico que é. E ele emite as vibrações dele, porque todos nós emitimos vibrações. Nós vamos captar, você tem essa capacidade de captar essas vibrações. Aí você vai observar essas vibrações que em forma, elas vão assumir uma forma no seu cérebro. Como é que você acha que vão ser essas vibrações? Você vai ver o amor. Como é que você acha que o seu cérebro enxergaria? O amor, a alegria, a satisfação, o júbilo, a elevação, a gratidão, assim, o encontro com Deus, a fé, o caráter, tudo que tiver de maravilhoso. Como é que você acha que você vai enxergar isso? Nós poderemos falar aqui em forma de anjos. Anjos. É interessante, por que o anjo aparece com asa? O que simboliza a asa? Ele precisa de asa para voar? O anjo fica batendo asa que nem passarinho? Não. As asas simbolizam liberdade. Então, espíritos evoluídos são espíritos livres. Por isso que a expressão, ou a maneira de muitos verem, é em forma de anjos com asas, porque eles não batem asa no mundo espiritual. Simplesmente simboliza a elevação e a liberdade daquele espírito. Olha que interessante. Dependendo de quem enxergar essas vibrações, vai ver uma coisa. Quem enxergar as vibrações vai ver de uma forma. Vamos supor que esse anjo de alto nível seja um anjo assim, chegado de Deus. É aquele que está naqueles níveis assim, que já é o cara que Deus senta e fala, vamos bater um papo, vamos sentar aqui, vamos trocar uma ideia, que tu é meu brother. Então, aqueles anjos do mais alto nível. Então, no cristianismo nós temos os arcanjos. Vamos supor que nós vamos enxergar o arcanjo Miguel. Então, o arcanjo Miguel, aquele que se levanta para colocar abaixo a ilusão. Aquele arcanjo que ele que mostra a força da verdade, da pregação do evangelho, aquele que mostra a força da pregação da verdade, Filho de Deus, que Jesus ensinou. Então, o arcanjo Miguel, visto por um cristão, como é que ele vai ser visto? É a mesma vibração. Arcanjo Miguel está aqui, ele manifesta suas vibrações. Como é que um cristão vai enxergá-lo? Em forma de arcanjo Miguel. Vai ver a forma daquele ente celestial maravilhoso, arcanjo Miguel. Vamos pegar agora um budista que nunca leu nada sobre a Bíblia, não sabe quem são os arcanjos, não sabe nada. Ele conhece simplesmente o budismo,
mas ele também tem por características físicas a mesma capacidade de enxergar. E ele enxerga essas mesmas vibrações do Arcanjo Miguel. Como é que você acha que esse budista vai enxergar? Ele vai ver Arcanjo Miguel? Não, porque essa cena na mente dele não faz o menor sentido. Se ele olhar um arcanjo, ele vai falar assim, que é isso? Não vai fazer sentido. Agora, para ele vai fazer sentido se aparecer em forma da deusa Kanzeon Bosatsu, que é do budismo, faz sentido ao budismo e vai trazer para ele exatamente a interpretação do sagrado, elevado, santo. Então, é por isso que no mundo, cada região vê os seus santos conforme a sua região. Na Europa você vê santo como europeu. Na América do Sul você vê santo como na América do Sul, em que pese seja muito semelhante. Mas, por exemplo, no Japão, os santos que eles veem lá são todos de olhinho puxado. Por que os santos no Japão, os anjos no Japão, eles têm o ninho puxado? Porque só os santos orientais aparecem lá e os ocidentais aqui? Não, é porque as vibrações dos níveis espirituais são traduzidos de acordo com a mente de cada pessoa que enxerga. Então, quem acredita que é salvo por Maria, se enxergar a imagem de Maria, será salva por ela. Quem acredita que vai ser salvo por Jesus, se enxergar a visão da elevação da vibração de Jesus, enxergará Jesus e por ele será salvo. Quem acredita que seja Alá o Salvador, quando enxergar as vibrações da salvação, enxergará Alá e nele será salvo. Então as imagens são de acordo com a concepção mental de cada um. Isso tudo eu expliquei para quê? Para exatamente demonstrar que as vibrações dos nossos antepassados, elas continuam sendo emitidas e podem ser captadas. E quando nós captamos, nós entendemos se está bem ou se está ruim. Quando nós começamos a regar a árvore dos nossos antepassados, quando a gente começa a fazer oração para os nossos antepassados, nós ajudamos a elevar o nível daqueles que partiram para o mundo espiritual. Então, mesmo aquele espírito que estava ruim, ele passa com as orações e as palavras da verdade, ele passa a receber essas vibrações e isso permite que ele transforme a sua existência e comece a trocar a seta, mudando o sentido, até que se torna um espírito evoluído. Então, as orações para os antepassados é a gratidão que nós fazemos àqueles que vieram antes de nós e uma oportunidade que nós os damos de transformar as suas existências no mundo espiritual. Se você teve um parente seu, ranzinza, falava mal, fofoqueiro, muquirana, aquela pessoa nuvem negra, ele morreu, ele partiu para o mundo espiritual, ele vai continuar com esses mesmos entendimentos no mundo espiritual. Então, o que você precisa fazer? Enviar vibrações para que essa pessoa desperte para a verdade como filho de Deus e se transforme. E o espírito que antes era aquele que enviava vibrações negativas, vibrações pesadas, vibrações até destrutivas, passa a ser alguém que envia vibrações de bênção. Logo, prestem bem atenção nisso. Quem ora para os seus antepassados e agradece para os seus antepassados, rega a raiz da árvore da vida, porque quanto mais antepassados nós temos com nível elevado, mais são os anjos protetores que abençoam e nos protegem. Diga-se de passagem, todas as pessoas vêm encarnadas neste mundo com um anjo da guarda. Todas. A grande maioria dos anjos da guarda são antepassados nossos. Então, olha como é que é o ciclo da vida. Quando eu oro para os meus pais, eu fortifico o tronco da minha existência. Eu me torno mais forte e preparo para ter frutos melhores, filhos melhores, famílias mais bem estruturadas. Então, quem agradece aos seus pais, constrói famílias mais consolidadas. Por quê? Porque deu sorte? Não, é porque na estrutura da árvore da vida, quem segue o rumo da gratidão de cima para baixo, consegue fortificar a fim de que as raízes e o tronco os sustente. Então,
quando você tem gratidão aos seus pais, você faz a base firme da sua existência. E quando você agradece aos seus antepassados, você enriquece tudo. Por quê? Como seus antepassados também são seus anjos protetores, quem ora para os seus antepassados, no fundo também está orando para si próprio. Olha que sacada, olha que coisa maravilhosa. Não é à toa que quem já tem como experiência própria essa transformação pela oração dos antepassados, sabe o quanto que isso é importante, o quanto que isso é importante. Minha família é um laboratório para isso. Minha mãe, quando entrou na Seitonera, era sozinha fazendo oração para os antepassados, ela fazia oração de gratidão todos os dias. Nós tínhamos, assim, uma família que estava, uma família maravilhosa, minha família, graças a Deus, mas sempre tinha alguns problemas, principalmente na parte financeira. Então, o lado masculino da minha família sempre foi um lado muito dependente, com muito problema, pelo menos assim, no lado, basicamente, tanto no lado de mãe quanto no lado de pai. Depois que nós começamos a fazer oração, minha mãe primeiro, depois veio a minha tia, depois uma prima da minha mãe, depois eu, aí entra meu irmão, minha esposa, e vemos todos começando a fazer oração de gratidão aos antepassados. Hoje a família já se transformou tanto que nós não temos nenhum primo meu, por parte de mãe, que passe dificuldade financeira como os meus tios passaram. Então, a provisão, a saúde, a alegria, ela se manifestou de uma maneira muito maior, porque na nossa família nós cuidamos dos antepassados. Então, preletor, eu vou fazer oração para os antepassados e minha família nunca mais vai ter problema. Não. A finalidade da família é purificar e aprender. Sempre as famílias terão problemas. Sempre. Só que você começa a purificar e os problemas começam a ficar muito mais leves do que karmas pesadíssimos. E famílias que têm karmas pesadíssimos precisam trabalhar isso aqui exatamente para purificar e colocar logo os seus antepassados no caminho do progredir infinito. Olha o que ensina o professor Masaharu Taniguchi no livro Melhore Seu Destino, Orando para os Antepassados, na página 10. É esse meu livro aqui, deixa eu pegar a edição dele aqui. Esse aqui é a 19ª edição. Na página 10, bem no início do livro. São dois os principais meios pelos quais os espíritos conseguem purificar-se. Tanto os encarnados como os desencarnados. O espírito encarnado e o espírito desencarnado. Ambos é o mesmo princípio. O primeiro é arrepender-se. O segundo é despertar para a verdade. Arrepender-se é reconhecer que praticou muitos males e prometer a si próprio não voltar a praticá-los. Pode-se assim extinguir os karmas ruins. Então aquela pessoa que desperta e fala assim, puxa, eu não estava desperta assim, ela conscientiza assim, né? Puxa, eu não estava fazendo coisa, eu não estava sendo legal, eu não estava fazendo coisas que eram corretas, então a partir de hoje eu não farei mais isso, e mantém firme a sua decisão e cumpre a sua decisão, esse se arrependeu, esse se purificou, esse elevou-se. O outro modo é despertar para a verdade e conhecer a imagem verdadeira do ser humano, ou seja, compreender que na essência ele é filho de Deus. O espírito em ilusão desperta para a verdade quando o descendente lhe oferece a leitura de sutras sagradas que ensinam que o ser humano é filho de Deus. Captando as vibrações da palavra da verdade, o espírito se conscientiza da sua natureza divina, liberta-se dos karmas ruins e manifesta a sua imagem verdadeira. Os que oram, é dever dos descendentes diretos e indiretos orar pelos antepassados para que estes alcancem a iluminação. Os que oram pela paz dos espíritos dos antepassados obtêm como recompensa saúde e prosperidade para toda a família. Por que obtém saúde e prosperidade para toda a família? É exatamente porque observa a estrutura da árvore da vida. O fluir da vida, e esse é o segundo gráfico que eu comentei, vou fazer aqui agora nesse canto aqui, O fluir, deixa eu ver, a câmera, botar aqui um pouquinho mais para frente, tá bom aqui, Gustavo? Ok. Então vamos lá. O fluir da vida, ele tem um sentido que tem, Deus, ele flui por meio dos antepassados, que flui por meio dos pais, que flui por meio da nossa vida. É basicamente
como isso aqui. Só que a gente vai enxergar isso, vamos enxergar aqui em forma de um oceano, para melhor ficar aqui visualizado, para a gente compreender como é que é isso aqui, ó. Vamos imaginar um rio, mas um rio muito grande, um rio maravilhoso. Esse rio tem todas as bênçãos. Todas as bênçãos estão nesse rio, porque esse é o rio de Deus. Então, é o rio Deus. Todas as bênçãos. As famílias são os afluentes. Os afluentes são exatamente por onde jorra a vida das bênçãos do rio de Deus. Então, os afluentes são as famílias. Então, quanto mais esse afluente está liberado, mais esse afluente ele consegue jorrar o rio das bênçãos de Deus. Então, nas famílias, nós ainda temos as subdivisões, as ramificações, que são exatamente você, seus pais, seus irmãos e assim por diante. Então, observa, vamos supor que você está aqui, ó, você é ligado aos seus pais, que é ligado aos seus avós, que é ligado aos seus antepassados, que é ligado às bênçãos de Deus. Então, a vida vem e corre como a água de um rio pelos seus afluentes. Quando esses afluentes, esse correr, ele começa a ser interrompido por pedras de ilusão armazenadas durante vivências e experiências, o fluir das bênçãos de Deus para de jorrar na nossa existência. À medida que nós vamos orando e nós vamos proporcionando amor, alegria, despertar, palavras da verdade, o afluente começa a ficar limpo e volta a jorrar as bênçãos de Deus. A vida, gente, ela é contínua. Então, a vida, você tem momentos de nascimento, mas a vida, ela é contínua. Então, vamos supor, nasci aqui, vou falecer aqui. A vida existia antes de mim e vai continuar existindo depois de mim. A vida ela é eterna. Então, eu nasci aqui, vou morrer aqui. Esse é um espaço de tempo que eu posso chamar minha vida fenomênica. Mas isso não é a vida inteira. A vida não tem início porque ela é eterna e não tem fim porque ela é imortal. A vida não tem início porque ela é eterna e não tem fim porque ela é imortal. Então a vida, ela já existia antes de mim e vai continuar existindo depois de mim. Quando nós fazemos oração para os antepassados, nós unificamos nessa linha da vida e fazemos com que essa linha da vida continue vibrando sempre altas vibrações. E isso faz com que a projeção do meu eu manifeste-se. Essa grande elevação da manifestação da vida. Então aqui nós temos 3 maneiras de enxergar a mesma verdade. A mesma verdade. Seja pelo rio que corre pelos afluentes até você, seja pela vida que não tem princípio nem fim, sendo você apenas um pedaço, e quanto mais essa vida se eleva, mais esse pedaço chamado você se eleva junto, seja pela simbologia da árvore, em que os frutos, os galhos, o tronco e os antepassados estão ligados numa mesma estrutura, chamada árvore da vida. E quando nós cuidamos dos nossos antepassados, nossos pais, nossos filhos e as gerações futuras, anteriores e futuras, são iluminados. É como se você começasse a acender uma grande fonte de energia, ao ponto que ela ilumina quem virá depois e quem veio antes. Fazer oração para os antepassados é você propiciar o maior de todos os presentes para aqueles que você ama ou aqueles que você pode até não conhecer, mas você sabe que te amaram muito, que foram seus antepassados. O maior presente que nós podemos dar para eles são mandar palavras da verdade. O Espírito, vamos supor, eu sou uma pessoa que tenho vários problemas, inclusive eu tenho um problema de perna. Eu chego no mundo espiritual mancando, porque eu acredito que eu ainda sou corpo carnal. Aí alguém pega uma sutra sagrada, como a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, e lê para mim, e lá fala, o homem não é matéria, é espírito. Aí eu no mundo espiritual falo, opa, eu não sou matéria. O despertar no mundo espiritual é muito mais rápido. Ele é muito mais rápido, ele é instantâneo. No mundo fenomênico ele demora mais, mas no mundo espiritual ele é rápido. No momento que aquele espírito desperta, opa, eu sou mundo, eu sou um ser espiritual, não um ser carnal, as
as nódoas daquele pensamento de ilusão são desfeitas e ele atinge níveis elevados. Deixa de ser um espírito que vibra negativamente e passa a ser um espírito que vibra positivamente. E essa vibração positiva dos antepassados, ela é responsável por 1/3 da formação do destino na família. 1/3. 1/3. 1/3. Tem pessoas que me perguntam muito assim: preletor, fulano é uma pessoa tão boa, uma pessoa tão maravilhosa, ela assim, faz tantas coisas, e por que ela não consegue crescer? Por que a vida dela não vai para frente? Por que nada dá certo? Às vezes é porque ela não cuida das raízes. Não cuida das raízes. Então os antepassados ficam largados, sabe? Sequer o túmulo é capaz de visitar num dia como o dia de hoje, dia de finados. Então o dia de finados não é um dia simplesmente para que você fale: gente, eu lembrei que eu tenho antepassados. É o dia de não só agradecer com mais intensidade e você reconhecer a grandiosidade que é a ligação da vida, que fenomenicamente está separada, mas que espiritualmente continua junta, eterna, sendo sem princípio e sem fim, porque é eterna no início e imortal no final. Compreendendo isso, a gente entende quanto é grandioso cuidar das nossas raízes. Preletor, como eu faço para orar para os meus antepassados? Pegue o livro Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, simplesmente segure nas mãos e fale: queridos antepassados, neste momento vou dedicar a leitura da Sutra Sagrada pela felicidade dos senhores. Aqueles que já estão com um nível de maior aprofundamento dentro dos ensinamentos da Seichonoye e já têm esse compromisso para os antepassados, façam um oratório, vincule as tabuletas, os nomes da família dos seus queridos antepassados e dedique oração diária para que eles possam conhecer a verdade, transformar a sua existência e elevar-se no mundo sagrado, elevar-se no mundo espiritual para alcançar o mundo sagrado de Deus. Aqueles que perderam um parente, perderam alguém muito querido, próximo, qual seria a melhor maneira de você dedicar um presente, um amor, um carinho para eles, senão a oração sincera e o desejo de que a luz de Deus ilumine o seu coração? Então, dedicar oração para os antepassados é você dar o maior presente para eles. Não é à toa que a Seichonoye, todos os anos, ela faz a festividade do Santuário Roso, que é a maior festa espiritual, onde dedicamos a leitura da Sutra Sagrada à alma de milhares e milhares e milhares de espíritos que são convidados para essa festa e do mundo espiritual onde estão, recebem a luz da verdade pelo amor dos descendentes que assim emanam. Então nós precisamos ter um pouco mais de compreensão sobre esse assunto para ficar afastando misticismos, para ficar afastando interpretações equivocadas e entender que por detrás de tudo, quando nós temos o amor, o efeito, o amor verdadeiro, o efeito ele é essencial para manifestar ainda mais a glória de Deus na nossa existência. Então, amemos os nossos antepassados, porque sem eles nós não estaríamos aqui. E exatamente porque que nós amamos, é que nós vamos dedicar oração para eles. Dia de Finados é exatamente para nós conscientizarmos do amor que nós temos que ter pelos nossos antepassados. E profundo sentimento de gratidão. Abra um parênteses antes de encerrar para dizer o seguinte: se você ouviu essa palestra e falou assim, então eu preciso comprar uma Sutra Sagrada urgente, porque eu tenho que orar para os meus antepassados, porque está todo mundo estragado no mundo espiritual, e eles estão me atazanando, são eles que estão avacalhando tudo, a minha vida e a vida da minha família, você não entendeu nada. Eu peço que você volte e assista a palestra quantas vezes foram necessárias, até você entender que o que move a oração para os antepassados é o sentimento de gratidão. A consequência do sentimento de gratidão e das palavras da verdade é que é a correção. Vou te dar um exemplo. Você está deitado na sua cama e você não está bem.
A sua mãe senta do teu lado e vira para você e fala assim: filho, apesar de você ser uma pessoa imprestável, inútil, um desgraçado que só me dá trabalho nessa vida e eu tenho muito ódio de você, eu vou fazer uma oração para você para ver se você melhora. Como é que você vai receber essa oração? Você vai olhar assim, obrigado, mãe. Você vai gostar de receber uma oração assim? Então a pessoa que senta e vai dedicar a oração para o antepassado e fala assim: antepassado, você é um infeliz espírito que atrapalha a minha vida, mas eu vou orar para você. Você está fazendo exatamente como essa mãe ilustrada aqui de forma exagerada, em que chega e fala assim: olha, você é uma pessoa que não presta, mas eu vou orar para ver se você melhora. Não é assim que funciona a oração. Se você está deitado na cama, a sua mãe simplesmente chega e fala assim: filho, vou orar para você porque simplesmente eu te amo. Essa oração já vai ser suficiente para curar. Abrindo um outro parêntese aqui, uma amiga maravilhosa que frequenta aqui a meditação Shinsokan aqui em Brasília, ela me mandou a foto. Ela teve um caroço na mão, um caroço aqui nessa região da mão, um caroço muito grande, que ela não sabia de onde que vinha, não sabia de onde que surgiu, o caroço só crescia. E ela falou assim: vou resolver isso depois que eu for visitar os meus pais. Todo mundo de quarentena, né? Vivendo esse momento da pandemia. Ela foi lá, mostrou para o pai e para a mãe, e a mãe virou e falou assim: filha, mamãe vai orar para você, já está tudo bem. Quando ela chegou em casa, curou. Simplesmente sumiu. E ela me mandou as fotos, e ela mandou toda maravilhada, e eu falei: é isso daí, você é fantástica. E eu expliquei para ela, por que curou? Conversando com ela, né? Por que curou? Porque o amor do pai e da mãe são desapegados. O amor, a oração de pai e mãe tem uma força porque ele vai com aquele amor total do ser. É por isso que dizem que até a oração de pai bêbado tem força, porque a oração do pai e da mãe vai na completa bênção, porque o pai e a mãe é só dedicação para o filho, então vai aquele amor desinteressado, vai aquele amor sincero, por isso que tem tamanha força de curar. Então, quando nós dedicamos oração para os nossos antepassados com esse sentimento de amor, nós fazemos uma revolução no mundo espiritual. Volto a dizer, se você vai sentar para fazer oração, para pedir para os seus antepassados, para eles melhorarem, porque eles estão avacalhados e por causa deles estarem ruins, você está tendo problema na terra, volta e assiste essa palestra 1000 vezes, até botar na tua cabeça, que a oração para antepassado é para agradecer. Nós agradecemos a vida e por amor e gratidão nós dedicamos a palavras da verdade. É a palavra da verdade que transforma, é Deus que toca, é Deus que transforma, é Deus que muda, é Deus que conserta. Não você. Então nós simplesmente dedicamos oração de gratidão. Eu sento todos os dias no meu oratório para fazer oração para os antepassados. E eu simplesmente falo: meus amados antepassados, muito obrigado pela minha vida, pela oportunidade, pela força e pela proteção. Amo tanto os senhores que nesse momento eu vou dedicar a oração. O local mais sagrado da minha casa é onde estão os meus antepassados. É o local em que eu dedico oração. Tanto que quando eu abro a porta do meu oratório, os meus filhos não passam se eles não fizerem um sinal de profunda reverência e cumprimentarem os antepassados. Tamanho o amor que eu tenho e carinho pelas raízes da minha vida, pelas raízes da minha árvore. Então meus filhos passam, meu filho, o Guilherme, de 2 aninhos, ele passa e faz: obrigado ter passado, obrigado ter passado. Por quê? Porque já desde pequeno eu ensino para ele, aqueles que nos antecedem são a fonte da nossa vida. Os meus filhos sabem, os avós são sagrados, porque os avós são um tronco da existência. E nós só estamos aqui em cima porque antes vêm os pais, os avós e os nossos amados antepassados. O que move a oração, prestem bem atenção, o que move a oração, o que é a base do milagre, o que é a chave da transformação, é o sentimento de gratidão e amor com que nós nos doamos às pessoas. Para finalizar, chame seus antepassados e faça a meditação Shinsokan junto com eles. Como é que eu vou chamar meus antepassados, preletor? Amados antepassados, vamos fazer oração, vamos fazer a meditação Shinsokan. Contemplar com seus antepassados o mundo perfeito de Deus é como você dar a mão para os seus queridos entes e falar: vamos juntos fazer o Pai Nosso? Quando nós
nas festas, nos encontros, damos as mãos aos nossos familiares e falamos assim, vamos fazer uma oração? O Pai Nosso, por exemplo, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Na meditação Shinsokan você está dando mão às pessoas e falando assim, Deus Pai que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E eu vou contemplar aqui agora a imagem verdadeira. Fazer a meditação Shinsokan com seus antepassados é um momento de grande alegria, em que juntos vão passear numa grande festa familiar no mundo da criação de Deus. Então vamos agora fazer a nossa meditação Shinsokan. Eu agradeço profundamente a vocês e eu espero que nesse dia 2 de novembro nós possamos compreender muito o amor que nós temos que ter pelos nossos antecessores que representam a árvore, a fonte, as bênçãos, a linhagem da nossa vida. Meu muito obrigado e vamos lá preparar. Uma reverência. Muito obrigado. E agora sentamos na ponta da cadeira e vamos fazer a meditação Shinsokan. Aí se você já quiser nesse momento, você pode falar com palavras simples. Amados antepassados, vamos juntos fazer a meditação Shinsokan. Recebam as palavras da verdade por meio das minhas vibrações e muito obrigado pela vida e por permitirem que eu pudesse nascer neste mundo. Meu muito obrigado. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Anoê, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive.
já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado.
Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a você que nos acompanhou, meu muito, muito obrigado. Desejo que você tenha uma noite maravilhosa, resplandecente em todos os sentidos e que o sentimento de gratidão e amor aos seus antepassados aflore cada vez mais. E o dever de casa da nossa semana vai ser repetir 500 vezes por dia as palavras, a frase, né, as palavras muito obrigado, antepassados. A quem já faz as orações todos os dias para os antepassados, pode repetir enquanto, ou durante, antes ou após a oração. Então, quem vai fazer a leitura da Sutra Sagrada em gratidão aos antepassados, pode fazer parte dessa gratidão antes ou depois. Muito obrigado, antepassados, muito obrigado, antepassados, muito obrigado, antepassados. Quem não faz, não se preocupe, faça 500 repetições das palavras muito obrigado, antepassados, para que manifeste cada vez mais a vida de Deus. Meu muito obrigado pela presença de hoje, um bom final de noite, um bom final de feriado, que vocês possam cada vez mais manifestar a imagem verdadeira e que os seus antepassados, graças a Deus, continuem sempre lhe abençoando, lhe protegendo e lhe guiando. Meu muito obrigado, até mais.